Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas aqui para o canal Café com Teologia. Se você está chegando aqui por agora, não se esqueça de se inscrever, de ativar todas as notificações e, independente de qual é o seu caso, que você deixe seu like e assista esse vídeo até o final, porque nesse vídeo eu queria propor uma reflexão baseada em dois vídeos que eu estreiei por aqui não tem muito tempo. Um foi um vídeo completo que eu fiz falando sobre o universalismo. E o outro foi um short, aquele vídeo mais curto, né, de até 1 minuto, em que eu perguntava como se dava a salvação dos não cristãos. Na verdade, esses vídeos eles são interessantes para a gente pensar em algumas questões soteriológicas, sem a pretensão de esgotar esses assuntos que são amplos, são profundos, são complexos, mas me chamou a atenção o comportamento de algumas pessoas em relação a essa temática proposta, tanto aqui no canal quanto lá na minha conta do Instagram. O universalismo é uma corrente teológica, né, ligado à soteriologia, à salvação, que não é de agora, não foi criada recentemente, muito pelo contrário, vem desde a época patrística. Alguns especialistas, inclusive, enxergam, e com razão, em Orígenes, o início desse pensamento universalista, e isso a gente está falando lá do século terceiro, aproximadamente. Mas de lá para cá sempre teve algum lampejo sobre essa questão do universalismo, embora nunca tenha, claro, se tornado uma corrente majoritária do cristianismo, nunca tenha se tornado sequer uma corrente expressiva do cristianismo, mas, de uma certa maneira, é um pensamento que sempre esteve presente. Não sou universalista, acho que o universalismo tem algumas limitações consideráveis, né? Tem até correntes universalistas, como eu falei lá no outro vídeo, vou deixar o card para você acompanhar na íntegra. Algumas correntes, inclusive, que falam sobre a possível restauração e salvação do próprio Satanás, e aí a gente já entra na questão da mitologia, na questão de coisas que é pura e mera especulação, que nem essa parte deve ser levada a sério. Os textos bíblicos nos mostram, nos deixam claro que há sim a possibilidade de que pessoas se percam, de que pessoas não sejam salvas, mas o que a gente tem que perceber desses textos é o seguinte: em primeiro lugar, em nenhum momento em que os textos falam de grupos de pessoas que não serão salvas, jamais os textos falam isso com regozijo. Jamais os autores bíblicos têm isso como uma boa notícia a ser dada. E jamais isso é atrelado a uma vontade divina. Não aparece em nenhum momento Deus com o desejo de condenar alguma pessoa. Pelo contrário, aparece sempre expressões do tipo: o desejo de Deus é que todos sejam salvos, uma graça que é estendida para toda a humanidade, e por aí vai. Outra questão é, em consequência disso, que sempre quando aparecem alguns textos que dão a entender que pessoas não desfrutarão da salvação, da vida eterna, sempre isso é em consequência de um posicionamento consciente, escolhido pela própria pessoa. Sempre é um caminho optado pela própria pessoa e não é um propósito divino para quem quer que seja. Tendo dito isso, o que me chama muita atenção é as pessoas se incomodando com o universalismo, mas não com a corrente teológica que ele poderia representar. Mas tem pessoas que acham insuportáveis a ideia, tem pessoas que acham insuportável a ideia de um Deus que pode salvar todo mundo.
a ideia de um Deus que salva deliberadamente, que quer salvar, que quer estender a sua graça para todo mundo. Eu recebi comentários do tipo: universalismo é a coisa mais ridícula que eu já ouvi. Quando eu falo sobre alguma temática, falando da graça que se estende a todo ser humano, tem gente falando: isso aí é universalismo e tal, como se isso fosse uma denúncia da pessoa, porque incomoda as pessoas pensar num Deus que pode salvar mais pessoas do que ela gostaria que fosse salva. É estranho isso, né? E aí eu lembro do outro vídeo, A Salvação dos Não Cristãos, e falei também nessas oportunidades que quanto mais institucionalizada for a sua tradição religiosa, quanto mais moralista for essa tradição religiosa, quanto mais ela se considera a dona da verdade ela for, mais excludente será o raciocínio dela sobre a salvação. Ela vai falar cada vez que tem menos e menos pessoas entrando no céu. Né? Primeiro porque já há muito tempo na história do cristianismo, desde Cipriano, que dizia que fora da igreja não há salvação, é uma institucionalização da salvação, é tirar de Jesus a salvação e colocá-la na igreja. Né? Naquela época de Cipriano, pelo menos, tinha algum contexto, porque só tinha uma única igreja, não se pensava numa espiritualidade alternativa, não se pensava em nada que fosse fora da igreja, tinha algum contexto, mas durante séculos e séculos os católicos bateram e afirmaram essa questão como sendo a Igreja Católica e fora dela não tendo salvação. Que é um posicionamento muito limitado, um posicionamento nessa altura do campeonato com bastante ridículo, né? E eu lembro que até um tempo atrás, quando Bento XVI ainda era cardeal, ele tentou reviver, ou tentaram reviver essa frase na sua boca, e teve vários personagens evangélicos protestando contra isso, protestando contra essa frase, contra esse conceito, e é um conceito a ser protestado mesmo, mas a grande maioria das lideranças evangélicas no Brasil, das igrejas evangélicas no Brasil, tem o mesmo posicionamento ridículo de achar que fora da igreja, no caso evangélica, não há salvação. Muitas pessoas acreditam que apenas evangélicos serão salvos. Outros acreditam que apenas evangélicos da sua própria denominação serão salvos, da sua própria corrente serão salvos. E mesmo dentro dessa corrente tem bastante gente que vai ficar de fora. O que é uma arrogância extrema, porque o Salvador não é um Salvador, é o Salvador, é Jesus Cristo que lida com a humanidade a partir da sua graça, da sua misericórdia, da sua compaixão, que é perdoador, que tem o coração, os braços abertos para acolher a todos e todas que o procuram, que se aproximam dele, sem qualquer pré-requisito, sem qualquer necessidade de filiação institucional ou coisa parecida, tão somente uma abertura do coração para a recepção pela fé dessa graça, que é graça mesmo que ele disponibiliza. Né? E o que me chama muito a atenção é pensar que tem muito mais pessoas, tem muitas pessoas que ficam mais confortáveis em dizer que tem inferno, que tem condenação eterna, que muitas pessoas vão para lá. Tem pessoas que se sentem mais felizes em dizer que outras pessoas vão para o inferno do que em proclamar a graça salvadora de Jesus. Tem pessoas que se incomodam quando param para pensar na possibilidade de Deus salvar todo mundo, ou na possibilidade de Deus salvar mais pessoas do que ela acha que deveria ser salva, do que ela gostaria que fosse salva. De pessoas que se incomodam em pensar na hipótese de Deus salvando pessoas que não fazem parte da sua igreja, que não fazem parte da sua denominação religiosa, que não fazem parte de nenhuma denominação religiosa. Muitas pessoas se sentem incomodadas de achar que Deus pode salvar
um pecador, uma pecadora, até porque pessoas que pensam assim não se enxergam como igualmente pecadoras. Isso é um escândalo no maior grau que a gente possa imaginar, porque quando uma pessoa tem essa postura, ela passa por cima de tudo o que é evangelho e passa por cima de tudo o que é cristianismo ligado a Jesus, passa por cima até da própria definição de evangelho, porque a mera definição de evangelho diz que evangelho é boa nova, é uma boa notícia, é uma notícia que é novidade e que é boa, que é agradável, que é perfeita, que é justamente a notícia de que em Jesus Deus está ao nosso lado, de que em Jesus Deus é nosso amigo e não nosso inimigo, de que em Jesus Deus manifesta a sua boa vontade para nos atrair até Ele, para nos atrair até a sua graça, até o seu coração e, consequentemente, a salvação e a vida eterna. É a boa nova de que Deus quer diminuir a distância entre o ser humano e Ele através do seu Filho, que age e se relaciona com o ser humano baseado na sua graça, que não é aquelas campanhas enganosas de igreja que tem aquela letra miúda, é graça, mas não tem mais não. Para Jesus é graça e ponto final. E se você não quer ou não sabe lidar com essa graça, significa que você ou não é cristão ou ignora o que Jesus ensinou no Evangelho, ou você precisa aprofundar e se relacionar muito mais com esse conceito de graça. Até porque você que se sente salvo, se você se sente salvo, você acha que essa salvação se dá por meio do quê? Por meio do seu mérito? Por meio da sua bondade, da sua santidade? Se você pensa assim, é um sinal eloquente e irrefutável de que a salvação ainda não se manifestou na sua vida. Porque a salvação é reconhecer que somos pecadores. E como pecadores, nós carecemos da graça de Deus que nos alcança, que nos restaura, que nos salva. E assim como eu, como você, que precisa da graça de Deus e que chegou até nós gratuitamente, essa é a mesma graça da qual qualquer outra pessoa que nós possamos imaginar também depende, e é também por essa mesma graça que efetua a salvação em qualquer outra pessoa, mesmo naquelas que não fazem parte da sua igreja, mesmo naquelas que são filiadas a outras manifestações religiosas, mesmo para aquelas que não fazem parte de igreja nenhuma. E eu lembro que eu falava no short da salvação dos não cristãos, é que a salvação para os não cristãos se manifesta da mesma maneira que para os cristãos. Por quê? Porque a salvação não pertence à igreja, seja ela qual for. A salvação não está condicionada a uma filiação religiosa, seja ela qual for. A igreja não é mediadora da salvação e tampouco promotora dela. Ela é tão somente quando cumpre o seu papel, no máximo quando cumpre o seu papel, ela é, como diria Jürgen Moltmann, uma seta a apontar para Jesus, que ele sim é o Salvador, ele sim é que proporciona a graça acolhedora, a graça perdoadora, a graça redentora e salvadora. E todo ser humano, para ser salvo, depende desta graça que é de Jesus e que ele tem o desejo de compartilhá-la com todos e todas, e ele nos convida para sermos porta-vozes das boas novas de salvação. Sim, porque aquele que se regozija com a condenação está muito longe de Jesus e do seu evangelho. Se você gostou dessa nossa reflexão, não se esqueça de deixar aquela curtida, de compartilhar esse conteúdo, porque com certeza tem outras pessoas que precisam ouvir essa fala, que vai acrescentar para elas. E também fica o meu convite para você participar do Clube de Membros
e escolher o plano Café Completo para assistir e participar das aulas da Escola de Capacitação Teológica. Te vejo lá, um abraço e até em breve.